Antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você acompanha todas as histórias e continuações. A história começa no Reino dos Mortos, Necrópia. Um reino somente para os mortos, onde nenhuma vida conseguia existir. Em meio às terras arrasadas do reino, erguia-se um enorme castelo. O único castelo de Necrópia, contendo aquilo que sequer podia ser imaginado. Enormes pilares de ouro, bem como quadros e outros artigos de luxo enfeitavam a construção. Um enorme salão de mármore se estendia pelo castelo com esculturas elaboradas. Aquele que era o dono daquele castelo, o símbolo do poder absoluto e mestre de todas as coisas, o regente supremo de Necrópia, o rei da morte Karnak. O transcendente que controlava a própria morte. E depois de um século de reflexão, ele finalmente percebeu que os humanos não eram dignos de controlar coisas como a morte. Em seus dias de humano, Karnak era o filho bastardo de uma família de nobres caídos. E quando ainda jovem, ele perdeu a mãe e passou a sofrer maus tratos dos outros nobres. O que fez com que ele só pudesse confiar em si mesmo, fato que despertou uma sede por força e poder. E então, ao cruzar caminhos com um grimório proibido que continha habilidades de necromancia, Karnak aceitou sem pestanejar e se distanciou de sua humanidade. Não muito tempo depois, ele levou cada um dos humanos ao reino da morte. Os 4 reis marciais e os 3 grandes magos tentaram resistir ao Karnak em uma batalha feroz e desesperada, mas acabaram sendo todos convertidos em lacaios obedientes. Os guardiões do mundo também tentaram pará-lo, mas ao transformar em lacaio o último guardião do mundo, o imperador dragão Grateria, Karnak completou sua dominação. Em seguida, modificou seu próprio corpo por meio da ascensão, se tornando o morto-vivo supremo, Astra Shaf. E assim nasceu o rei da morte mais forte de toda a história, aquele que mudou completamente todo o mundo e acabou com o equilíbrio. Refletindo sobre suas ações, o rei dos mortos-vivos tinha certeza de que todas as coisas eram suas para aproveitar. Mas já haviam se passado 70 anos e Karnak se perguntava se havia feito a escolha certa, pois agora se questionava o que poderia fazer com um corpo que só possuía ossos. O poderoso rei morto-vivo se questionava até quando teria que continuar com aquela existência que se tornou sem sentido. Ele queria voltar a sentir as coisas, mesmo que simples como uma brisa gentil sob um sol caloroso, o calor de um toque humano ou até mesmo a dor de uma lâmina perfurando seu corpo. A sua existência se tornou tão angustiante que qualquer coisa seria melhor do que a vida vazia que ele possuía desde que se tornou um esqueleto. Se virando para o lado, ele disse que suas esperanças ainda não haviam acabado completamente. Olhando uma enorme placa com escritos misteriosos, Karnak pensou que se seu plano desse certo, tudo seria possível. Um dos cavaleiros do rei se aproximou. Ele chamou seu senhor de Lorde de todos os mortos, mestre da vida e da morte e conquistador do continente. Ele, Baros, o comandante da Legião da Morte, saudava seu mestre e grande monarca da morte. Animado, Karnak anunciou que finalmente havia concluído os preparativos e Baros, incrédulo, perguntou se isso era realmente verdade. O rei confirmou, dizendo que desta vez ele estava com um ótimo pressentimento que tudo funcionaria. Baros ficou incrivelmente animado, destoando totalmente da sua figura fria, dizendo que finalmente seria a hora. Com a ajuda de Baros, Karnak esteve em busca de uma forma de recuperar os prazeres humanos. Tentativas de utilização do vampirismo e da possessão não tiveram os efeitos esperados. O que Karnak queria mesmo era preencher um vazio, porém nada do que fizeram ou testaram funcionou em um ser supremo como ele. Foi o mesmo fator da sua transcendência que eventualmente o levou a encontrar a resposta para sua busca por prazer. Se ele não conseguia mergulhar em prazeres humanos porque já não era mais um humano, então a resposta era que tudo o que precisava fazer era voltar no tempo, até quando ele era um humano. Conversando com seu comandante, o rei explicou que ele não tinha certeza, mas provavelmente voltariam para o instante em que ele obteve o poder mágico das trevas. Baros perguntou o que aconteceria caso seu senhor falhasse e questionou se eles iriam desaparecer. Karnak ficou surpreso com o questionamento e perguntou se seu subordinado por acaso tinha começado a gostar da sua vida atual. Caso sim, era só avisar que ele o deixaria ali para aproveitar para sempre. Baros respondeu que, para falar a verdade, ele não gostava nem um pouco, então eles não tinham nada a perder, era melhor começar logo o processo. Karnak concordou e ambos colocaram a mão na placa com as escrituras que começou a emitir um forte brilho roxo. Tudo o que ambos desejavam era voltar para a época em que viviam como humanos. Alguns segundos depois, ainda recuperando a visão e sem entender o que estava acontecendo, Karnak ouviu a voz de Baros o chamando e pedindo que seu jovem mestre acordasse. Ao abrir os olhos,
Seu subordinado perguntou se ele finalmente tinha conseguido acordar. Se sentando, Karnak perguntou que aquele era um rosto familiar e perguntou se ele realmente era o Barus, e o subordinado respondeu que sim e que ele nem se lembrava quando foi a última vez que ele teve um rosto de pele e carne. Olhando para seu jovem mestre, ele comentou que ele continuava exatamente o mesmo, aqueles cabelos negros e um olhar cheio de arrogância. Karnak perguntou se seu olhar realmente demonstrava isso e comentou que Barus também não havia mudado nada em relação à sua aparência do passado. Se levantando, Karnak olhou ao redor e disse que se eles conseguiram mesmo voltar no tempo, então aquele era o local. Se aproximando de uma mesa, ele disse que ali estava o começo de tudo, o Grimório com o conhecimento da necromancia. Foi com aquele conhecimento que recebeu daquele Grimório que ele começou a trilhar todo o seu caminho pela necromancia. Karnak decidiu que era hora de testar uma coisa e estalou os dedos. Uma energia mágica sombria irrompeu de sua mão em direção ao Grimório. O livro mágico começou a flutuar e queimar em um fogo roxo. Analisando aquilo, Karnak percebeu que no momento aquele era o limite do seu poder atualmente. Barus perguntou preocupado se seu jovem mestre tinha certeza de que queimar o Grimório era uma boa ideia, mas Karnak respondeu que não fazia diferença, pois ele já havia memorizado tudo o que estava escrito nele. Além do mais, para um Grimório proibido, até que ele não tinha nada de tão interessante escrito nele. Mesmo assim, era melhor não deixar nada que pudesse dar trabalho para eles no futuro. Olhando seu mestre cheio de confiança, Barus disse que pelo visto seu mestre pensou em tudo. Ele estava até com um ar de confiança muito legal. Nesse momento, os dois ficaram em silêncio, tensos, ao ouvir um barulho de ronco vindo do estômago. Os dois ficaram incrivelmente animados e Karnak perguntou quando foi a última vez que eles tinham conseguido ouvir aquele som. Barus respondeu feliz que os corpos deles estavam implorando por comida. Eles caminharam para fora da caverna decidindo que iriam parar em algum lugar para comer alguma coisa. Depois de chegarem na cidade e irem direto para uma taverna, era possível ouvir até do lado de fora do local o grito de animação e felicidade dos dois. Os outros clientes os olhavam sem saber o que falar enquanto viam os dois comendo e gritando que aquele pão era uma obra-prima nunca vista antes. Era como se todos os sabores estivessem dançando na sua língua. Lágrimas escorriam pelo rosto de Barus enquanto ele mordia o pão. Ele gritava extasiado que aquilo era tão gostoso que dava até vontade de morrer, enquanto Karnak chorava freneticamente dizendo que não era para ele falar de morte, pois ele tinha acabado de trazê-los de volta para a vida para aproveitarem tudo. Barus, tomado pelas emoções, disse que era só uma expressão e que valeu mesmo a pena eles terem apostado suas vidas para conseguirem aquilo. O pãozinho era tão gostoso que ele nem conseguia ver nada com tantas lágrimas. Karnak respondeu que sabia exatamente como Barus se sentia, mas que precisavam se controlar, pois não tinham muito dinheiro para gastar. Ele tinha que mastigar direito e devagar para aproveitar todos os sabores das comidas. Barus respondeu que era seu jovem mestre que tinha que comer mais devagar, pois parecia que estava comendo feito desesperado. Karnak ignorou e disse que achava que iria desmaiar só de sentir o cheiro de tantas coisas maravilhosas servidas na taverna. Nesse momento, um funcionário colocou um frango assado na mesa dos clientes ao lado. Os dois se viraram rapidamente desesperados em direção à mesa. Eles se perguntaram se aquilo ali era um frango inteiro e se aquele local era um restaurante de elite. O cheiro era perfeito e queriam saber quanto custava aquela coisa magnífica. Barus disse que eles não tinham muito dinheiro, pois eram de uma família de nobres caídos, então talvez não conseguissem comprar, mas Karnak respondeu que ainda podia matar todo mundo e ficar com toda a comida para ele. Desesperado, Barus disse que seu jovem mestre precisava se controlar. Barus disse que com a força que eles tinham atualmente, provavelmente eles seriam espancados até a morte e seu mestre concordou. Abrindo o saco de dinheiro, ele concluiu que a culpa da pobreza era totalmente deles, então precisavam checar se conseguiriam até mesmo comprar um pão. Olhando o saco, Barus ficou em choque e chamou por seu jovem mestre. Ele disse que achava que eles tinham problema e Karnak perguntou o que era. Barus explicou que achava que algo tinha dado errado na viagem ao passado deles dois. Ambos os jovens perceberam que algo estava definitivamente estranho e errado. Karnak observou que eles não deveriam ter tantas moedas como aquelas. Quase todas ali dentro eram de prata. Karnak começou a analisar seu passado e se perguntou quando foi que tudo deu errado. Quando a sua família, Gestard, estava passando por sérias dificuldades financeiras. Seu avô, o Barão Grelide, tentou usar o terreno da família como garantia para fazer negócios, mas acabou falhando e como resultado,
ele deixou uma grande dívida para seu filho, o Barão Crafurt, o pai de Karnak. Infelizmente, seu pai não conseguiu pagar toda aquela dívida e os dois filhos da esposa dele também não ajudaram em nada. Por ter nascido em uma família em decadência, Karnak teve que lidar com o ódio e a perseguição da sua própria família todos os dias. Agora, confuso, ele se questionava se alguma coisa foi alterada e se as coisas não tinham realmente se desenrolado daquela maneira. Karnak se perguntava de onde tinha vindo tanto dinheiro. Ele não achava que era algo que eles ainda deveriam ficar felizes. Ele queria saber primeiro se houve algum erro na magia do espaço-tempo. Baros respondeu que não tinha certeza. Ele era apenas um espadachim e não entendia nada sobre magia. Coçando a cabeça, Karnak tentava explicar o que tinha acontecido. Agora ele estava em dúvida se realmente tinha conseguido voltar ao passado, mas tinham tantas coisas exatamente iguais às suas memórias. Ignorando completamente a preocupação de seu jovem mestre, Baros perguntou animado se agora que tinham dinheiro eles podiam pedir um frango. Ficar guardando dinheiro não ajudaria em nada. Karnak acabou cedendo à tentação e concordou, dizendo que era melhor encherem as barrigas antes de descobrirem o que estava acontecendo e decidindo que pediriam um frango para cada um. Eles gritaram loucamente chamando o atendente pedindo 2 frangos. Depois de se encherem, eles saíram da taberna e começaram a cavalgar enquanto Baros dizia que comer tanta comida o deixou com sono e seu mestre disse que também estava assim, e queria dormir assim que chegasse em casa. Baros se virou para Karnak e disse que já estava ficando irritado só de pensar em ter que ver todos de novo. As pessoas da família do jovem mestre eram horríveis. Karnak concordou, e disse que talvez eles até pegassem leve com ele se ele os elogiasse. Karnak continuou falando que, de qualquer forma, o problema era que a situação era muito mais estranha do que havia imaginado, muitas coisas pareciam estar fora do lugar, até mesmo os cavalos que eles estavam usando. Até mesmo o dono do estábulo estava puxando o saco dos dois, algo que antes seria inimaginável. Além disso, não fazia sentido uma família falida ter cavalos tão bons como aqueles e nem a quantidade de dinheiro para comerem feitos reis e sobrar tanto dinheiro. Outra coisa diferente eram as pessoas nas quais eles cruzaram enquanto passavam. Todos aqueles que o subestimavam e o xingavam antes, agora o saudavam com lágrimas nos olhos, visivelmente emocionados. Baros disse que eles precisavam tentar descobrir mais coisas quando voltassem para a propriedade da família. Os dois se aproximaram da propriedade ao pôr do sol. Já era possível ver a gigantesca mansão. Aproximando-se do destino, Karnak se sentiu tomado pela nostalgia, refletindo que não se lembrava da última vez que viu aquela cena e que admitia estar um pouco feliz. Já Baros respondeu dizendo que continuava não gostando nada daquele lugar, era um local repleto de memórias desagradáveis. Baros era um garoto órfão e por isso ele nunca teve uma vida estável. Os pais dele eram golpistas conhecidos na cidade e fugiram no meio da noite o deixando para trás. Foi então que Karnak o encontrou sozinho e à beira da morte. Em seguida, com a permissão de seu pai, o barão, Karnak o levou de volta para a propriedade da família. Karnak refletia que mesmo sendo um bastardo, ele precisava dos seus próprios servos. Enquanto isso, Baros o chamava urgentemente. Ele se virou e perguntou ao subordinado o que tinha acontecido e Baros perguntou se aquela na frente era mesmo a mansão da família Gestard ou se estavam em um local errado. Karnak, um pouco surpreso, afirmou com confiança a certeza sobre a localização. 2 guardas estavam nos portões da mansão. Baros, ainda incerto, perguntou se eles não haviam pegado a estrada errada e seu mestre negou. Aquela definitivamente era a mansão da qual ele se lembrava. Muralhas de tijolos, a mansão principal de 2 andares com um terraço e um enorme jardim em volta de todo o prédio. Sim, estava tudo igual ao que se recordava, mas uma diferença, ela estava linda e bem cuidada. Parecia que haviam arrumado tudo e ambos se questionaram de onde teria vindo tanto dinheiro para isso. Ao se aproximarem dos portões, os guardas reconheceram o jovem mestre Karnak e o saudaram animados. Karnak se surpreendeu de ter sido recebido assim. No passado até os funcionários o tratavam mal, mas agora eles curvavam e o chamavam de Milord. Baros e Karnak ficaram em choque ao ouvir a palavra Milord e não entenderam o que estava acontecendo. Dentro da mansão, Tapel Plaid, o chefe dos mordomos, explicava que fazia 6 meses desde que Karnak havia assumido a posição de patriarca da família. Os dois ficaram em choque sem acreditar no que tinham acabado de ouvir. Sorrindo, o mordomo perguntou se o Milord tinha conseguido conquistar os objetivos que tinha em mente. Sem entender o que ele estava falando, Karnak perguntou que objetivos e Tapel respondeu que era o objetivo que o levou a ir embora da mansão recentemente. Tenso,
Karnak respondeu que tinha conseguido sim. Feliz em ouvir isto, o mordomo disse que se sentia aliviado por isso. O antigo Lorde e a Lady Isabela ficariam muito felizes em ouvir sobre o sucesso do filho. Karnak e Barus ficaram surpresos ao ouvir isso. O jovem mestre Karnak ficou incrédulo ao ouvir que seu pai e sua madrasta haviam morrido. O mordomo continuou falando que com a morte dos jovens mestres Tessil e Farelt, ele começou a ficar preocupado, mas vendo o novo Milord, ele ficou aliviado novamente. Karnak ouviu em silêncio e pensou que foi daquela forma que ele se tornou o Lorde da família. Ele cerrou os punhos e ficou se perguntando o que tinha acontecido e por que toda sua família tinha morrido. Ele tinha certeza de que partiu em uma viagem para dominar a necromancia. Tinha certeza de que sua família estava viva. Os dois começaram a cochichar sobre como a situação estava diferente do que ambos lembravam e que era muito estranho. O mordomo se aproximou com um bule de chá e perguntou sobre o que ele estava murmurando. Buscando disfarçar, Barus disse que o Lorde estava cansado depois da longa viagem e sugeriu que eles continuassem a conversa na manhã seguinte. O mordomo, muito atencioso, pediu desculpas pelos seus maus modos, pediu que seu senhor fosse descansar e fechou a porta do cômodo após se retirar. Karnak elogiou Barus pela rápida solução para retirar o mordomo dali, e Barus ficou feliz com os elogios. Ambos começaram a andar pela mansão enquanto conversavam que agora que conseguiram escapar, precisavam decidir o que fariam no dia seguinte. Era a primeira vez que ouviam sobre todos aqueles acontecimentos, a morte da família, a herança, o título de patriarca. Karnak o interrompeu e disse com confiança que ele sabia bem o que fariam em uma situação como aquela. Barus entendeu na hora e seu mestre disse que agora que ele havia entendido, precisavam se preparar, pois era melhor agirem depressa. Era melhor começarem enquanto todos ainda estivessem dormindo. Ao anoitecer, Karnak e Barus colocaram seu plano em prática. Depois de entrarem no quarto do mordomo Tapel Plaid, eles confirmaram que Tapel já estava dormindo profundamente. Barus entregou um recipiente cheio de ervas medicinais das quais ele havia preparado com cuidado e Karnak disse que agora estavam prontos para começar a sondar a mente do mordomo. Queimando as ervas medicinais com uma chama roxa de necromancia, Karnak guiou a fumaça negra e roxeada direto para o nariz de Tapel e ordenou que ele se erguesse como seu servo. Os olhos do mordomo imediatamente se tornaram totalmente brancos e ele respondeu ao chamado de seu mestre. Karnak ordenou que ele contasse os detalhes sobre a recuperação financeira do Gestard e também sobre como ele se tornou o patriarca da família. Tapel começou a explicar que tudo aconteceu 4 anos atrás, quando o segundo jovem mestre partiu em uma jornada de treinamento e ele acabou encontrando um enorme veio de cobre, o que permitiu estabilidade financeira à família. Karnak ficou surpreso ao descobrir sobre o veio de cobre. Se dirigindo a Barus, ele perguntou se falar que descobriu o veio de cobre não era uma desculpa padrão para nobres esconderem dinheiro sujo e seu subordinado respondeu que sim, mas o mordomo não seria capaz de mentir naquele estado de possessão. Karnak concordou e ordenou que Tapel agora respondesse porque toda sua família morreu, ainda por cima em um tempo tão curto de 4 anos. O mordomo explicou que o grande problema era a localização do veio de cobre. Ele estava localizado na zona neutra, entre as terras do Gestard e o Viscondado Deventor. Ambas as casas declararam a posse do veio de cobre, o que acabou gerando uma guerra. Deventor era uma casa poderosa, eles estiveram acumulando forças desde a geração anterior. Sir Randolph Deventor, o mais forte dos cavaleiros da casa, foi o maior obstáculo da família Gestard, já que ninguém era capaz de derrotá-lo. Ele decapitou sozinho o Barão Crafurt, o antigo patriarca da família e também ceifou a vida do seu primogênito, o jovem mestre Tessil. O cavaleiro mais forte da família Gestard, o segundo jovem mestre Farelt, teve as 2 pernas arrancadas na batalha e se matou logo em seguida de tanta tristeza. Até mesmo a baronesa entrou em um estado de choque e morreu pouco tempo depois disso. Como resultado, Lord Karnak se tornou um novo patriarca, mesmo ainda não tendo idade para isso e as suas casas declararam um cessar-fogo até que ele alcançasse a maioridade, para que pudesse finalmente assumir a posição como patriarca. Entretanto, todos ainda estavam preocupados com o veio de cobre e os enormes ganhos financeiros que estavam em jogo na guerra. Assim, buscando uma saída, Lord Karnak trouxe consigo uma forma de salvar a família Gestard. Utilizando o nome de Aliun, a deusa da lua e da justiça, ele solicitou um julgamento por combate contra o Visconde Deventor. Karnak interrompeu na hora o mordomo e perguntou que merda ele tinha falado sobre julgamento de combate. Barus concordou e perguntou como ele poderia ter tomado uma decisão tão idiota como aquela.
O julgamento por combate era um duelo realizado em acordo com a doutrina da Ordem de Alium, deusa da lua e da justiça. Este formato de julgamento permitia que um campeão duelasse em nome de outra pessoa para representá-la. O evento era presidido por um sacerdote de Alium e o veredito do julgamento era sempre decidido pela morte de um dos campeões. Olhando para seu mestre, Baros disse que ele enfiou o próprio pé na cova e Karnak respondeu que era claro que ele não tinha feito isso, mas que agora tinha entendido o motivo pelo qual todos pareciam estar gostando dele. Como uma batalha era determinada pelas forças dos seus combatentes, o Karnak que solicitou o duelo deve ter escolhido um julgamento por combate ao invés de uma guerra entre domínios e o Visconde Deventor não poderia recusar a oferta sem levar um grande golpe na própria reputação. Se eles entregassem a ele só o veio de cobre e não a compensação pelo julgamento por combate, poderiam pelo menos não morrer de fome. Talvez essa fosse a decisão mais sábia. Baros disse que com as habilidades atuais do jovem mestre, ele só iria lá para morrer em vão. Concordando, Karnak disse que era por isso que ele iria se preparar e questionou Tapel para quando tinha sido agendado o julgamento por combate e o mordomo respondeu que seria em um mês. O jovem mestre e Baros ficaram surpresos que seria em muito pouco tempo, seria difícil se preparar, mas não tinha o que fazer. Na manhã seguinte, no horário do café da manhã em meio a uma mesa cheia de guloseimas e Baros perguntou o que era tudo aquilo ali. Karnak respondeu que tinha preparado tudo para Baros, pois ele estava se esforçando tanto para ajudá-lo, então poderia comer tudo o que quisesse naquela manhã. Comendo alegremente, o subordinado perguntou se o jovem mestre poderia ficar perdendo tempo com aquelas coisas, pois o duelo seria em breve. Karnak respondeu que, sobre aquilo, queria saber o que Baros achava em duelar em nome dele. Ele poderia ser seu campeão. Baros ficou desanimado e disse que bem que ele estava desconfiando. Quando a esmola era grande demais, o santo sempre desconfia. Ele se desculpou e disse que isso era impossível para ele no momento atual. Karnak perguntou por que era impossível. Seu subordinado sozinho já tinha conseguido derrotar 3 dos grandes reis marciais. Baros respondeu que isso só tinha sido possível graças à necromancia do seu jovem mestre. Ele explicou que sem a necromancia o apoiando, ele precisaria de mais treinamento. Talvez se ele treinasse por 6 meses fosse possível, mas em um mês seria impossível, seria como enviá-lo para batalhar sem as mãos. Irritado com o que ouviu, Karnak tomou o biscoito de Baros e ordenou que ele parasse de comer já que não iria ajudar. Seu subordinado o chamou de mesquinho por causa da comida e perguntou por que o jovem mestre não escolhia como campeão um dos cavaleiros da família. Karnak respondeu que se eles tivessem alguém tão forte como o cavaleiro, eles não teriam chegado no estado que estavam. Neste caso só restaria uma opção, eles teriam que usar necromancia a qualquer custo. Baros concordou e disse que finalmente tinha conseguido entender por que Karnak havia aprendido necromancia. Karnak comentou que só existia um problema nesse plano deles. Se ele usasse alguma técnica, eles descobririam que ele estava envolvido com uma magia proibida. Karnak perguntou se Baros ainda se lembrava do dia que eles tiveram que fugir pela primeira vez na vida passada. Perseguidores com tochas corriam atrás deles pela floresta escura e chuvosa, seguindo rastros que os dois deixavam enquanto gritavam para não os deixarem fugir. A bênção de Alium estaria os ajudando a pegar aqueles demônios. Os dois tinham usado necromancia para eliminar secretamente os membros da casa. Karnak e Baros fugiram desesperadamente pelas sombras enquanto eram perseguidos. Os sacerdotes de Alium acusaram Karnak como sendo responsável e conseguiram o cercar no meio da floresta. Eles estavam certos de que ele era um necromante. Não tendo mais escolha, Karnak mostrou sua verdadeira face e começou a invocar espíritos vingativos e ordenar que eles extinguissem o destino dos vivos com a luz do abismo. O local ficou completamente cercado por espíritos e todos tiveram certeza de que ele era um necromante. Os espíritos começaram a atacar os sacerdotes que tentaram se defender usando uma relíquia para derrotar energias malignas, mas os sacerdotes foram brutalmente mortos pelos espíritos. Os membros de Alium não entendiam por que seus artefatos sagrados não estavam funcionando. Karnak controlou os espíritos e matou a todos ali, tanto os sacerdotes quanto os cavaleiros que não tiveram quaisquer chances de defesa e contra-ataque. Percebendo que aquele grupo tinha sido derrotado, Karnak e Baros voltaram a correr antes que o próximo grupo os alcançassem. Olhando para trás, Karnak se perguntou como os sacerdotes perceberam que ele era um necromante. Ele tinha certeza de que o Grimório dizia que a necromancia era imperceptível. Baros, olhando no Grimório, leu que isso só se aplicava a pessoas comuns, cavaleiros e magos. Sacerdotes eram uma exceção e Karnak ficou olhando incrédulo.
Terminando de se lembrarem dessa situação, Barus ficou rindo dizendo que aquela foi uma baita confusão que eles tiveram e seu jovem mestre concordou dizendo que ali foi o começo da sua lenda. Barus disse que depois de pensar, agora já sabia qual era o plano de seu mestre. Karnak explicou que queria tentar usar a necromancia em segredo enquanto fingia ser um guerreiro comum, mas como os juízes do julgamento por combate eram todos sacerdotes, se ele usasse necromancia lá, aquela cena do passado só iria se repetir e ele não queria ser perseguido de novo. Barus deu uma ideia: pegar todo o dinheiro que eles tinham e fugir. Ele poderia descobrir a localização das joias e do fundo de garantia da família para saírem com ainda mais dinheiro. Karnak pensou por alguns segundos, mas respondeu que isso seria um grande desperdício da situação. Toda a sua antiga família estava morta e os moradores do território gostavam dele. Barus então perguntou se seu mestre queria ficar agindo como um bom patriarca. Ele poderia fazer o que quisesse, mas já ia começar a preparar o funeral do jovem mestre e virou para Sai. Karnak pediu que seu subordinado esperasse e se sentasse mais um pouco. Ele tinha um plano, não era o mais seguro do mundo, mas ainda tinha uma ideia. Longe dali, na fortaleza norte de Deventor, os soldados treinavam uns com os outros. O comandante ordenou que todos parassem e descansassem um pouco. Alguém chegou e chamou por Sir Randolph, perguntando se estava tudo bem com os preparativos para o julgamento por combate. Sir Randolph, o cavaleiro mais forte de Deventor, disse que não precisava fazer preparativos para lutar com um esquisitão daqueles. Sir Bright concordou, mas disse que descuido sempre será um pecado. Ainda mais que o garoto que o desafiou parecia ter um plano. Randolph o cortou dizendo que chegava a ser hilário eles estarem perdendo tempo por conta de uma idiotice de um jovem mestre qualquer. A família Deventor estava se preocupando à toa. Bright concordou rindo e pensou que duvidava que Randolph iria perder, mas ficou curioso porque o novo Lorde de Gestard havia os desafiado por um duelo. Percebendo uma barulheira do lado, Bright se virou e se perguntou se mais um vendedor tinha aparecido. Ultimamente a frequência de estrangeiros entrando nas terras de Deventor estava aumentando. Ele virou para os soldados e disse que aquilo já era distração demais e ordenou que todos voltassem para as posições e começassem o treinamento novamente. Observando o treinamento disfarçado de vendedor, Barus disse que estava começando a entender melhor agora o que fazer. E aí, o que achou da história? Deixa nos comentários suas dicas ou qual obra você quer que eu traga. Quem sabe a próxima escolha não é a sua.